Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Vamos dar continuidade à exposição deste livro, hoje chegando na etapa final do Sermão da Planície. Lucas, capítulo 6, este sermão se iniciou no versículo 20, e hoje nós vamos ler a parte final dele, versículos 46 a 49. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína, ou foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra e desejosos, ó Deus, de aprender, desejosos de sermos transformados, Senhor, segundo o Teu querer, Pai. Fala ao Teu povo, apesar de mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No trecho anterior, meus irmãos, do versículo 43 ao 45, nós vimos que Jesus ensina que, assim como cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, cada pessoa manifesta a essência da sua natureza através das palavras que saem da sua boca. Tanto é que no final do versículo 45, ele diz: a boca fala do que está cheio o coração. E aqui nesse finalzinho desse sermão, nós temos algo muito semelhante ao que a mensagem, não só nesse final, mas todo o sermão parece muito com o Sermão da Montanha, lá de Mateus, capítulo 5 a 7. Né? Nós temos aqui esse finalzinho em que Jesus usa a ilustração de dois construtores, né? Cada um, por sua vez, construindo num determinado tipo de solo. E certamente esse texto se conecta ao anterior nesse sentido, apontando para a essência, para aquilo que está no âmago do coração daqueles que seguem a Jesus Cristo. Né? O tema desse sermão, dessa mensagem, é cuidado com a falsa profissão de fé. E pode ter sido coincidência ou não, mas exatamente hoje, como eu já disse, nós receberemos alguns irmãos como membros da nossa igreja por profissão de fé. Então, não é um sermão encomendado, mas vai se encaixar muito bem ao contexto do nosso culto de hoje. Primeiro ponto que eu quero destacar dessa passagem é que a profissão de fé em Cristo não substitui a obediência. A profissão de fé em Cristo não substitui a obediência. Veja o versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus está aqui apontando para um erro muito comum. O erro de nós, com os lábios, professarmos a fé nele, professarmos a confiança nele, professarmos o senhorio dele, mas no nosso modo de vida isso não se manifestar. Muitos professam a fé em Jesus Cristo, chamando-o de Senhor. Mas, como disse John Stott, nem o conhecimento intelectual, nem a profissão de fé verbal
embora sejam essenciais, nenhuma dessas coisas pode substituir a obediência. Você pode ter um conhecimento muito vasto e muito profundo do Evangelho. Você pode até professar as verdades bíblicas. Mas isso, desacompanhado de uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo, não faz nenhum sentido. Nós vimos hoje pela manhã, inclusive eu gostaria de ler novamente esses versos que nós hoje refletimos pela manhã, de Romanos 2, versículo 25 a 29, o apóstolo Paulo está aqui buscando dizer o seguinte, que os judeus não podem confiar no fato de serem circuncidados, ou de serem meramente chamados de judeus, porque isso não faz nenhum sentido sem a obediência. Ele diz aqui em Romanos 2, 25, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, aqueles que não são circuncidados, eles observam os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, ele cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, assim como os judeus não poderiam confiar somente no fato de serem circuncidados, de serem chamados judeus, ou seja, povo de Deus, da mesma forma, nós não podemos confiar na nossa própria salvação simplesmente por causa daquilo que nós dizemos. O essencial é a obediência. É a obediência. Tem um dito popular que diz que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Não adianta nada a gente ficar falando, orando, falando belas palavras, sem cultivar um comportamento adequado e coerente com a palavra de Deus. Um filósofo americano disse, e você já deve ter ouvido essa frase também, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. De fato, meus irmãos, não faz o menor sentido chamarmos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, se nós não fizermos o que Ele nos manda. Se nós não vivermos uma vida de obediência estrita à sua palavra. Então esse é o primeiro ponto. A profissão de fé em Cristo não substitui a obediência. Segundo ponto, para ter uma vida espiritual sólida, é preciso ouvir e praticar. Para ter uma vida espiritual sólida, é preciso ouvir e praticar. Versículo 47 em diante. Todo aquele que vem a mim, diz o Senhor Jesus, e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando a sua casa, etc, etc. O rio passa e essa casa se mantém firme. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Meus irmãos, a grande maioria de nós, se não todos, temos ouvido as palavras de Cristo com frequência. Todo domingo, pelo menos, nós temos mantido aqui o culto ao Senhor
com a pregação das Escrituras Sagradas. E não só no domingo à noite, mas também nos domingos pela manhã, nos estudos de quarta-feira. E sei que muitos de vocês também, durante a semana, abastecem o coração ouvindo sermões, ouvindo estudos bíblicos. Nós ouvimos muita coisa, aprendemos muito. Mas, meus irmãos, não é o ouvir as palavras de Cristo que nos identifica como cidadãos do reino dos céus, como discípulos de Jesus Cristo. Não é isso. Não é o ouvir. Os dois tipos de vida que são aqui retratados, são aqui representados nessa figura, nessa ilustração que Jesus nos conta, eles têm algo em comum. Ambos foram a Jesus, ambos ouviram as palavras de Jesus, isso está em comum entre eles, mas há uma diferença. A diferença está na resposta prática que eles deram. Um deles teve a atitude de não só ouvir a palavra, mas também de praticar a palavra. E esse que praticou a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus aqui, ele é representado como um homem que, veja, edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha. Veja que essa obra de edificar essa casa dessa maneira, cavando, abrindo profunda cova, não está associada ao ouvir o sermão de Jesus, mas está associada a quê? À prática. A obediência, meus irmãos. Este que ouve e pratica, ele então é obediente. E o outro, versículo 49 vai dizer, o que ouve e não pratica, ou seja, ele é indiferente. Ele é um ouvinte negligente nas palavras de Tiago. Esse ouvinte negligente, ele também está edificando uma casa, mas não da mesma maneira. Ele está edificando uma casa sobre a terra sem alicerces. Essa mesma historieta contada lá no Sermão do Monte, a tradução vai vir como sobre a areia. Imagina você construir uma casa sobre uma areia. Isso certamente não garante estabilidade e segurança quando vierem as tempestades, não é? Então a diferença está na maneira como eles responderam à palavra de Cristo. Um respondeu com obediência, com a prática da palavra. O outro respondeu com indiferença, com negligência. Então, meus irmãos, praticar a palavra de Cristo ou não praticar a palavra de Cristo é o que vai garantir a solidez ou a falta de solidez na vida espiritual da gente. Essa semana, coincidentemente também, o Israel, que tem nos auxiliado muito na parte aí do projeto, da construção, ele fez os contatos todos para a gente ter um relatório, né, a respeito do solo lá do terreno que a gente pretende construir a nossa igreja, o nosso templo. E o Israel tem nos orientado nesse sentido. Olha, é importante, não dá para ficar sem esse relatório. Se a gente quer construir uma edificação de 3, 4 andares, não dá para a gente fazer isso no escuro, sem saber o que está lá embaixo. Então hoje foi lá quinta-feira, né? Foi lá uma empresa, fez lá os furos. Quantos metros até lá embaixo para a sondagem? 30 metros abaixo ali do chão, para saber o que está lá embaixo. Para que esse edifício seja um edifício bem fundamentado, para que esse edifício possa durar seus 50 anos, talvez 100 anos.
Ou quem sabe a igreja cresce bastante, a gente vai precisar ir para um outro lugar, também pode acontecer, mas o fato é que a gente precisa construir uma edificação que seja duradoura. Para isso tem que pagar caro, tem que ir uma empresa fazer lá o serviço. Depois de toda essa sondagem, aí vai ter a fundação que vai gastar o seu tempo lá até cavar. Então, é algo essencial na edificação de qualquer estrutura física, material. E Jesus compara isso, que é uma realidade tão óbvia para a construção de uma casa, de um edifício, ele compara isso à solidez ou à construção de uma vida espiritual. E alguns de vocês que hoje serão recebidos como membros estão nesse início. Estão na fase de fundação da vida espiritual. Vocês ainda não têm uma longa trajetória. Talvez vocês nem estejam ainda colocando os tijolinhos. Talvez vocês ainda estejam nessa fase de cavocar, de cavar profundamente até chegar à rocha e ali colocar o seu alicerce. E a pergunta que esse texto nos faz é: em que tipo de solo a nossa vida espiritual está sendo edificada? Está sendo edificada sobre areia, sem alicerces, ou sobre a rocha da palavra de Deus? Meus irmãos, essa é a dinâmica básica da vida cristã. Vir, ouvir e praticar. É isso que a gente tem que fazer todas as semanas, meus irmãos. Nós viemos aqui, chegamos aqui para um encontro com o nosso Senhor. O culto é o encontro com o nosso Deus. É o povo de Deus encontrando-se com o seu Senhor. Quando o Senhor fala conosco, ou seja, nós ouvimos, então nós viemos, ouvimos, e quando saímos daqui, saímos para quê? Para praticar. A vida cristã não tem a ver com o que você faz no domingo à noite. A vida cristã tem a ver com o que você faz de domingo a domingo, de segunda a segunda. A vida cristã é extremamente prática. Essa dissociação entre vida espiritual, entre igreja e vida secular no mundo, isso não faz sentido. Isso é uma dicotomia, uma diferenciação que ela não existe. Nós não podemos nos enganar. Então esse é o segundo ponto, meus irmãos. O primeiro, a profissão de fé em Cristo não substitui a obediência. O segundo, para ter uma vida espiritual sólida, é preciso vir, ouvir e praticar. E terceiro e último ponto, as adversidades revelarão a verdadeira condição da nossa vida espiritual. É o que Jesus nos diz nesses versos. Jesus ilustra essa realidade dizendo que tanto na casa daquele que lançou os firmes alicerces sobre a rocha, como aquele que edificou a sua casa sem alicerce nenhum sobre a areia, sobre essas duas casas veio uma tempestade. Veio a enchente, arrojou-se o rio contra aquelas casas. E o que aconteceu depois? Aquela casa que foi edificada sobre o alicerce, firme, sobre a rocha, essa casa não foi abalada. Porque ela foi muito bem construída. E a casa que foi construída sobre areia, foi grande a sua ruína. John Stott diz que apenas uma tempestade revelará a verdade sobre quem nós somos. Apenas a tempestade revelará a verdade sobre quem nós somos. Porque num tempo de paz, de bonança, de tranquilidade, é muito fácil ser crente. O difícil é manter a perseverança quando nós somos desafiados pelos problemas, pelas lutas.
O texto de Hebreus, que foi lido na liturgia, faz muito sentido. Aqui é descrito o sofrimento de tanta gente que viveu pela fé. No capítulo 10 que nós lemos, versículo 32, o escritor aos Hebreus diz que os crentes sustentaram grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-se coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Não tem garantia de sucesso e prosperidade para quem professa a fé em Jesus Cristo. Pelo contrário. Pelo contrário. E aí o capítulo 11, o capítulo reconhecido como o capítulo da galeria da fé, nós vemos aqui muitos homens e mulheres que viveram pela fé. E que a fé trouxe sobre eles grande tribulação, grande sofrimento. Versículo 30 do capítulo 11, seguindo adiante, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Até aqui, maravilha, né? Coisa boa. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, olha só quanta coisa boa, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam, aí começam os problemas, hein? Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, até aqui vitórias. Mas também teve muitos problemas, vamos continuar lendo. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, foram mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E ainda morreram sem sucesso. Olha o versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Nós que viemos depois de Cristo, para que eles, do passado, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Há vitórias na vida cristã? Sem dúvida. O começo do versículo 30 até o versículo 34 fala de muitas vitórias. Mas há muito sofrimento, como a gente vê do 35 em diante. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que nós estamos dispostos a suportar tudo isso que nossos irmãos do passado suportaram? Apenas uma tempestade revelará a verdade sobre quem nós somos. Para refletir finalmente, meus irmãos, primeiro, profissão de fé não significa nada sem obediência à palavra de Cristo. Confirmemos a nossa vocação, meus irmãos, obedecendo a Cristo, vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor.
Segundo, a participação em sinais externos, como o batismo, como a ceia do Senhor, que hoje teremos no nosso culto, não significa nada sem a obediência à palavra de Cristo. Não adianta nada você ser batizado e viver em pecado. Não adianta nada você participar da ceia do Senhor e viver em pecado. Não faz o menor sentido. É incoerência. Na verdade, diz a palavra que quem faz isso, participa da ceia do Senhor, por exemplo, sem discernir, no caso, o corpo de Cristo, sem discernir as coisas de Deus, come e bebe juízo para si. É pior. Participar dos sinais externos não significa nada sem obediência. Diferente de tantas teologias, vem e passe pela fogueira santa, vem e receba o óleo ungido, vem e faça isso, faça aquilo, que não. Passar por nada disso faz sentido. Sejamos obedientes, meus irmãos. E terceiro, e último, a profissão de fé pode habilitar, pode te habilitar, especialmente para os novos membros de hoje, hein? A profissão de fé pode te habilitar para ser membro da igreja. A partir de hoje você vai ser membro da igreja. Mas é a profissão de fé somada à prática da palavra que te torna um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus. Aqui não é a linha de chegada de todo esse curso, de toda essa jornada, essa peregrinação, né, que eu faço vocês passarem, né? Virem aqui durante várias semanas e assistirem aulas, e etc. e tal. Isso aqui não é a linha de chegada, meus irmãos. Aqui é o ponto de partida. Exatamente. Hoje é o ponto de partida de uma caminhada com Deus, junto ao povo de Deus, em que o discipulado precisa se manifestar na obediência. Pouco importa o que nós dizemos sobre nós mesmos. O que importa é aquilo que nós vivemos. E é isso que nós precisamos manifestar no nosso dia a dia, a obediência à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, cuidado com a falsa profissão de fé.